Quando criança eu tinha o sonho de ser delegada. Não tinha ninguém na família que tinha, né, essa carreira militar ou civil. Eu assistia bastante filme e gostava dessa postura, né, do delegado, dessa convivência, do trabalho deles. Quando eu fui prestar o vestibular, eu tive duas opções, né? Na verdade, você tem que ter duas escolhas lá, pelo menos na época. Eu optei tanto para educação física como para direito. Eu cheguei a optar pela educação física porque, como eu já praticava judô desde criança, as pessoas então me incentivavam, falavam: não, Michele, você tem um perfil para poder ser realmente uma professora, né, na área de educação física, para dar aula de judô. Só que eu não tinha aquela paixão para aquilo, eu fiz mais por questão de ter as opções. Então eu optei tanto pela educação física como pelo direito. No meu período da faculdade de Direito, eu trabalhava ainda, eu dava aula de judô, então dava aula de judô na academia e escola. Aí chegou uma fase que teve um concurso para estágio remunerado na prefeitura. Aí eu fiz esse estágio, passei e comecei a trabalhar direto com o pessoal, com advogados, e fui passando por um processo bacana lá. E lá eu já trabalhava na área de IPTU e já com regularização de imóveis também. Então foi onde eu comecei até esse início voltado à carreira que é hoje definida por mim. Mais ou menos, mais pro finalzinho do curso, teve um rapaz que estudava comigo, me chamou, era uma época um lançamento de loteamento, aí onde eu fui começar a trabalhar como corretora de imóveis. A gente fez o curso, era eu mais duas pessoas, fomos no Rio, fizemos o curso do corretor de imóveis lá e comecei a participar a carreira em loteamento. Eu acredito que ele chegou a ver a questão de determinação, porque mesmo eu trabalhando, dando aula de judô e ainda pegando os estágios de prefeitura, eu consegui manter os dois e ainda estudar. Aí, talvez por causa dessa determinação de querer estudar e trabalhar e formar, ele chegou e me deu essa oportunidade. Primeiramente, o corretor de imóveis, ele tem que saber primeiro ouvir, entender e interpretar o que o seu cliente procura e não simplesmente jogar para ele qual que é a opção que ele precisa. Aí vem o segundo ponto, que é a determinação, correr atrás daquilo que realmente venha a ser melhor para ele. Para você ser um corretor de imóveis, muitas pessoas têm um pouco de ilusão, que é simplesmente pegar um imóvel e vender. Mas, na verdade, o corretor de imóveis ele tem todo um processo que ele tem que aprender para poder chegar nesse momento da venda. Ele tem que ter um entendimento de como que funciona o financiamento bancário, ele tem que ter um entendimento de como que é a regularização de um imóvel, saber se realmente aquele imóvel está apto para ser vendido. Caso o proprietário queira vender o imóvel e ele não está regularizado, o corretor de imóveis pode correr atrás e fazer essa regularização. Então, assim, eu tive uma experiência, eu falo por mim, que eu tive uma experiência muito boa, porque eu participei todos os processos. Eu participei do processo de regularização do imóvel, eu participei de loteamento e tive também um processo de trabalhar com construtora e imobiliárias. Então, a partir daí, eu comecei a saber qual nicho seguir. O direito ele ajuda bastante, porque chega um momento na venda, principalmente quando é um valor mais alto, que você precisa ter um conteúdo melhor, na verdade uma sabedoria para poder administrar a venda. Porque talvez um imóvel ele tenha uma pendência, uma coisa pequena que você pode resolver na prática, como um contrato muito bem feito, ou se não, mesmo que você não seja especializado. Eu, por exemplo, eu não sou advogada, eu me formei bacharel em Direito, mas se eu pegar um contrato, eu já consigo ler e ter um pouco de maldade no que pode ser administrado ali ou não. Às vezes, um cliente ou um proprietário, ele pode perder uma venda por causa de um detalhe num parágrafo daquele contrato. Então, isso realmente agrega muito valor no meu trabalho, com certeza. O mercado imobiliário ele é muito amplo, então assim, existe um nicho para você trabalhar somente com loteamento, somente com vendas de lotes. Existe um nicho para você trabalhar somente com lançamento, que são aqueles corretores que trabalham mais com os plantões de venda. Existe o nicho, na verdade, do Minha Casa e Minha Vida, o alto padrão ou o luxo, ou se não, o alto padrão e luxo. E também tem o corretor que trabalha especificamente só com fazendas ou áreas rurais. Eu escolhi trabalhar com o alto padrão e luxo porque teve uma fase minha, quando eu trabalhava numa imobiliária, aí surgiu uma oportunidade, uma outra pessoa me chamou para trabalhar com a imobiliária dele. E lá eu já comecei a trabalhar especificamente com o mercado mais voltado para o alto padrão. Eu adorava entrar naquelas casas
e ver toda aquela modernidade, todo aquele valor que ela agregava. E também não era só o valor financeiro, era o valor mais sentimental, algumas coisas que as pessoas guardavam ali. Foi até um cliente que disse isso para mim. Eu trabalhei com ele durante 3 meses. E apresentei para ele simplesmente 3 imóveis. Então ele falou assim: Michele, por que você não trabalha mais voltada para esse nicho? Ele falou que eu tinha essa paciência de ouvir e interpretar qual que realmente é o perfil do cliente e selecionar o imóvel adequado para ele. O cliente de alto padrão e luxo, ele é um cliente mais exigente e é um cliente mais reservado também. Então ele não tem aquele perfil de você simplesmente pegar um imóvel caro e jogar para ele que ele vai querer aquele imóvel. Não, você tem que entender realmente o que ele procura. Então o corretor ele tem que ter aquele cuidado e aquela paciência para interpretar qual que é o imóvel que ele quer. Porque existe imóvel, vamos supor, de alto padrão, que não atende talvez um cliente que quer um imóvel de luxo. O valor que eu falo não é o financeiro, mas assim aquele que ele quer agregar para o cotidiano da vida dele. Às vezes um cliente ele procura a praticidade de rotina, o outro já procura o lazer para a família, ou se não até ele quer os dois. O alto padrão, ele existe alguns requisitos para ele ser definido como alto padrão. O principal dele é a localização. Então, o imóvel muito bem localizado estrategicamente, ele é considerado alto padrão. O imóvel de luxo, não necessariamente, ele tem que estar em uma excelente localização. Você pode encontrar, exemplo aqui em Patinga, você pode encontrar o imóvel localizado, vamos colocar no bairro ideal, no valor de 2 milhões. Por quê? Porque lá ele tem agregado muito luxo. Então ele utiliza um acabamento da melhor forma que tem. Ele pode estar usando material, por exemplo, uma bancada de silestone, que é um valor mais alto. Ele pode estar colocando o piso em granito. Então, sim, ele agrega muito valor financeiro e emocional naquele imóvel, por isso ele é considerado luxo. Eu me considero uma boa vendedora porque eu tenho uma característica muito bacana que agrega muito valor no meu trabalho, que é a parte de ser neutra. Mas você tem que ter a capacidade de entender tudo aquilo que envolve esse imóvel. Então, quando eu começo a conversar com o cliente, eu passo uma firmeza para ele de interesse em ajudar a encontrar o imóvel para ele, e não simplesmente pensando só no fato da comissão em valor alto. Tem um caso muito bacana, na verdade são vários, mas esse especificamente foi a partir daí que eu vi que realmente eu estava no caminho certo. Um cliente de alto padrão entrou em contato comigo que ele estava precisando de mudar, onde ele morava já não estava mais propondo felicidade para a família, porque era muito próximo ao ambiente de trabalho. E como o trabalho dele era perto da casa, acaba que as pessoas iam direto na casa dele, procurando isso, perdia a privacidade. Então eu comecei a conversar com ele e eu fiquei muito feliz porque o primeiro imóvel que eu apresentei foi o imóvel que eles compraram. Mas claro que ele queria ver um outro. Ele falou assim: Michele, eu apaixonei com esse imóvel, mas me dá mais uma opção. Eu dei mais uma opção para ele e a partir do momento da segunda opção ele falou assim: Michele, realmente conversei com minha esposa e você acertou, esse imóvel é o que a gente quer. Então depois que eles mudaram, tiveram lá, ligaram, agradeceram bastante. Então isso para mim foi muito gratificante. A internet ela ajudou muito em relação à venda, porque através dela eu consigo fazer uma filmagem de um imóvel, eu consigo mostrar para um determinado cliente, às vezes eu mando para ele só um link de um determinado imóvel, ele consegue visualizar o imóvel completamente até sem ir no imóvel. Então a partir daí ele apresenta esse imóvel que ele gostou para a esposa e para a família e já a gente consegue encurtar o tempo, porque o vídeo proporciona essa rapidez do cliente entender como que é o mercado. Hoje é fundamental o corretor estar nas redes sociais. Eu já até indico a alguns parceiros meus a começar a fazer esse trabalho, de estar utilizando a internet. Eu mesmo com o próprio celular, eu consigo mostrar o caminho, como que é a casa ou como que é o apartamento. Isso ajuda bastante no processo. Hoje eu uso o celular, o iPhone 11 Pro Max. A qualidade de imagem desse celular foi é o fundamental, porque ele tem uma resolução que chega a ser inquestionável. Então, a imagem que ele passa é realmente aquela imagem quando você entra no imóvel. Também comprei a Osmo, porque ele é um estabilizador. Então, quando eu começo a andar no imóvel, quando tem um degrau para subir, ou quando eu passo na área de lazer, essa Osmo proporciona estabilidade. Então, o filme fica perfeito, impecável. Hoje eu trabalho com as redes sociais Facebook, Instagram e YouTube.
Eu uso bastante o WhatsApp para fazer venda. Minhas vendas pelo WhatsApp são praticamente 90%. Quando eu comecei a usar vídeo mesmo com drone, câmera, ele me pegava, aí eu nem me focava muito não. Eu só queria aparecer mostrando e já ia focar só o imóvel. Eu não gostava muito desse falar não. Eu achava mais interessante focar só no imóvel. Hoje eu busquei treinamento para poder falar melhor de frente à câmera. E por que eu cheguei a buscar isso? Porque quando eu estou direto com o cliente, então o meu contato com a pessoa é diferente de eu estar de frente a uma câmera. Eu chego a brincar que a câmera é o meu segundo medo. O primeiro é aquele barulho do dentista e o segundo é quando eu vejo a câmera. Porque realmente a gente trava um pouco. Então eu peguei esse treinamento para poder passar um pouco melhor para o cliente que ainda não me conhece, para que ele venha entender como que é o meu trabalho e como que é que eu ajo em relação à parte de ética também. Eu acho que quando a gente aprende a falar de frente com a câmera e passa um pouco dessa experiência e gera um pouco de conteúdo, esse cliente consegue interpretar se eu sou ou não a corretora que ele procura para o imóvel dele. A Nabor Social eu comecei a olhar para eles, na verdade, já tem um bom tempo. Eu comecei a participar de palestras, eu fui atrás, participei do FIRE, que é em Belo Horizonte. Comecei a estudar sobre isso e a entender o conteúdo. Foi aonde que eu comecei a procurar a Nabor Social e realmente fechar com eles. O imóvel de alto padrão, para minha escolha, hoje eu estou satisfeita onde eu moro, mas é lógico que a gente tem um objetivo sempre maior daquele que a gente já está. Eu tenho essa ambição de sempre estar melhorando em relação a isso. Eu gosto muito de conforto, então eu gosto de um ambiente amplo, bem iluminado, com bastante ventilação natural. Eu gosto de chegar em casa, ver aquela sala ampla, bem organizada, eu não gosto de muito móveis. O conforto, ele é acessível. É claro que vai questão de prioridades também de cada pessoa. Você consegue planejar no seu dia a dia, tirar um pouco da sua renda, priorizar o conforto para a sua vida. Então, através dessa prioridade que você escolhe, você consegue sim alcançar o imóvel de alto padrão ou às vezes até de luxo. A vida lá no alto, ela é minha frase, mas ela explica aquele prazer de chegar em casa, encontrar os filhos, correndo naquele ambiente amplo, de encontrar com a esposa que chegou do trabalho também. É você ter uma área gourmet ou uma cozinha bastante interessante. Está muito além de simplesmente um imóvel, daquele sentimento, aquele valor que você agrega naquele relacionamento e naquele imóvel. Meu nome é Michele Lima, eu estou aqui para te apresentar a vida lá no alto.